Muito bom dia a todos no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E damos graças a Deus pelo privilégio da vida, por podermos mais uma vez falar-vos alguma coisa a respeito da palavra de Deus. E que isto possa vos ajudar, fortalecer e aumentar a fé, o amor, as considerações de uns para com os outros. Bem, um assunto muito primordial, comum, oração. Orar é necessário? Jesus, na parábola do juiz iníquo, ele diz que nós devemos orar e pedir. O próprio Jesus, ele orava, ele tinha seus momentos de oração com muita intensidade. E na parábola do juiz iníquo, o Dr. Lucas, ele, no primeiro versículo, ele diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então aquela viúva queria que o juiz lhe fizesse uma justiça contra o seu adversário. Mas como o juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens, ele não atendia aquela mulher. E por algum tempo ele não a atendeu. Mas como ela insistisse, ele disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar e não me importune muito. Então Jesus disse: ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Quer dizer, todas as orações, elas chegam ao trono da graça, da misericórdia, quando ela é feita através do canal correto da oração. Aí sim, porque muitas orações, elas não chegam. E por que elas não chegam? É porque elas querem que Deus faça por você, por mim, por nós, aquilo que Ele não fará. Vejam então, Paulo orou por 3 vezes a Deus para tirar dele um espinho, mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Então aí ele compreendeu e disse: de bom coração, de boa vontade, então, me alegrarei das minhas fraquezas, porque quando estou fraco, estou forte. Então ele compreendeu a vontade de Deus. Mas tem um meio, um canal de nós chegarmos a Deus. Com inteira certeza, é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando vamos orar, devemos ter fé no poder de Deus, na sua força gloriosa. E quando vamos orar, conforme nós vemos aí Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, a respeito dos dons de profecias e de línguas. Porque a língua estranha, ela não edifica ninguém, a não ser a própria pessoa que fala. Então, por que trazer língua estranha em público, se aquilo não edifica ninguém aos ouvintes? Então, Paulo diz, no versículo 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Às vezes as pessoas cantam bonito, tem uma bela melodia na voz,
bem afinada, mas canta de uma forma que ninguém compreende o que está cantando. Canta com entendimento para que as pessoas que estejam ouvindo possam compreender. Então gosto de música em inglês. Mas eu não entendo uma palavra em inglês. Sei nem se ele está me xingando, o que ele está falando ali. Então eu prefiro ouvir em português. Às vezes a melodia é bonita, mas eu não compreendo nada. Orar em espírito, mas também com o entendimento. O canal correto em que nós podemos nos aproximar de Deus. Está vendo? Jesus incentivou-nos à oração. E tantas formas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que a oração às vezes pode ser impedida. Se nós lermos agora Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, que é a vida exemplar cristã e deveres dos casados. Às vezes o marido ora e se sente um pouco estranho porque sua oração não chega. E ele parece que Deus não lhe ouve. Será que não é porque ele está agindo de uma forma errada dentro da sua própria casa? Veja o que Pedro diz na primeira carta 3, a partir do verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vós igualmente vivei a vida comum do lar. Essa versão aqui, talvez a sua não está dizendo desta forma, né? Mas é o mesmo sentido. Com discernimento. Um marido sem discernimento, um marido sem entendimento, até a sua própria oração vai ser impedida por causa de suas ações estúpidas. Porque como a Bíblia diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos. Então aí ele se torna o carrasco da casa. É aonde ele vai ferir a Bíblia. Vejamos mais um pouquinho na leitura. Você tem que ter discernimento, você tem que ter entendimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. E agora? Tratai-a com dignidade, como o tapete, como o capacho, como sua funcionária, como sua empregada, como vocês vão ver. Depois, quando vocês estiverem necessitados, e vão clamar, mas vocês vão se arrepender daquilo que fizeram com elas? Porque ela é submissa? Porque ela é humilde? Porque ela é uma cordeira? Vai jogar a vasilha no chão com a comida? É isso. Vocês aprenderam isso, né? A dar tapa na cara da mulher. E agora? É o vaso mais fraco? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Comunhão na fé. Acrescenta outro motivo para a demonstração de respeito. Comunhão na fé. Juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então Pedro está mostrando aí nesse versículo. Então Pedro está dizendo que tanto o marido como a esposa estão na situação de cristãos. As mulheres desfrutam de plena igualdade espiritual com os homens. Mas em Cristo não há macho nem fêmea. Então, às vezes você está pensando que está agredindo a sua mulher, você está agredindo a Cristo. E agora, como que fica? Você vai a tratar com dignidade? Veja o que Paulo escreveu
na carta aos Gálatas, a respeito de ser macho e fêmea. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. É Gálatas 3, comecei no 26. Desta forma, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então vejam bem que com quem você está tratando. Como você é herdeiro da vida, ela também é herdeira da vida. Você é herdeiro da graça, ela também é herdeira da graça. Vale a pena repetir o verso 28? Desta forma não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, são instruções da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então a pessoa casa e acha que ele pode chegar em casa, pisar em todo mundo, porque ele é o homem. Porque ele é o macho ali, então macho o cavalo também é. Não tem entendimento, não tem discernimento. Mas você está acima, você tem que ter discernimento, você tem que ter entendimento, porque você vai chegar um momento que vai pedir a Deus. E se a sua oração não passar do teto? Porque veja a conclusão que Pedro traz. Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu oro, e parece que Deus não me escuta, Deus não me ouve. Como você está tratando aquela pessoa salva por Jesus Cristo, redimida através do seu sangue? Vejam bem, a sua oração, você deve orar, mas se a sua oração não atravessar do teto, hein? Por que não passa? Porque você não está agindo com entendimento dentro de casa e com os filhos. As suas orações podem ser impedidas por causa das suas ações animalescas. Tem outras versões que diz assim: coabitai com elas com entendimento. Coabitai, quer dizer, tenha relacionamento íntimo com ela, com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Veja que a Bíblia é completa. Gente, a gente perdeu muito tempo sem ler a Bíblia. Nós perdemos tempo demais sem falar da Bíblia, só lendo livrinhos de interpretações da Bíblia. Mas a Bíblia é maravilhosa, é completa. Então a oração, você deve orar, persistir, sem esmurecer. E ainda tem mais alguma coisinha que eu gostaria, ver se o tempo dá, para a gente falar um pouquinho sobre a oração. Timóteo, primeira carta, capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Será que está escrito isso mesmo? Por todos os homens? Mas aquela pessoa não presta, aquela pessoa não vale nada. Mas a Bíblia está dizendo. Outra versão diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.
Então, orar pelos que estão com autoridade constituída é dever do cristão? É dever do cristão. Ah, mas eu não gosto desse camarada. É dever do cristão. Você deve amar a todos. Não é só aqueles que você gosta, que convivem com você, que te agrada. Ah, mas eu não gosto. O cristão ora por todos. A oração, conforme a Bíblia diz, ela deve ser feita por todos e com amor, com gratidão no coração. Se o seu presidente não é como você queria que fosse, como diz o hino que o irmão Willis canta, nós estamos cantando juntos, mude o mundo mudando primeiro você. Ah, nós queremos mudar o mundo, mas nós não queremos ser mudados. Mude o mundo mudando primeiro você. O dia que você mudar, através do Espírito Santo, você vai ver que os passarinhos cantam diferente e que a vida é simplesmente maravilhosa. E a sua oração vai surtir mais efeito. Tanto efeito como você ainda nunca nem soube que ela tivesse esse poder todo. Então eu peço ao Senhor Deus que em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele nos ensinou que devemos pedir em seu nome, que nos ajude a termos entendimento, discernimento e amor pela causa, pela palavra, por todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém.